Saudações, gente bonita. Em Goiás são 5 horas da manhã, pouco antes das 5. E hoje eu levantei bem cedo para produzir o vídeo mais importante que eu já fiz nesse canal e provavelmente na minha vida inteira. Eu quero explicar como o capitalismo opera para tornar uma quantidade cada vez maior de pessoas, cada vez mais pobre, e uma quantidade cada vez menor de pessoas, cada vez mais rica. Assistam até o final, por gentileza, e compartilhem. No primeiro vídeo da série, nós vamos falar sobre o sistema financeiro e os bancos centrais. Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa entender é o papel importantíssimo desempenhado pelos bancos centrais. E o primeiro banco central do mundo foi o Banco da Inglaterra. Mas antes de explicar o Banco da Inglaterra, nós temos que falar também da primeira revolução burguesa no mundo, a Revolução Gloriosa de 1688. Foi através da Revolução Gloriosa, essa que é mais ou menos esquecida, que não é muito mencionada, que pela primeira vez na história humana a classe burguesa assumiu diretamente o poder e o controle do Estado. Se deu na Inglaterra. Nesse ano, o rei Jaime II foi deposto e substituído na prática pelo marido da filha Maria II, no caso Guilherme de Orange, que era holandês, mas assumiu o trono britânico em troca de não governar. Quem passaria a mandar seria a burguesia, certo? Aí foi inaugurado o tal parlamentarismo, de fato. A burguesia governa diretamente a partir dessa data. Vejam como as coisas se encadeiam. Assim que a Revolução Gloriosa aconteceu, houve também uma guerra chamada Guerra dos 9 Anos. Essa Guerra dos 9 Anos aconteceu entre 1688 e 1697. Na verdade, foi uma guerra entre a França, que representava uma monarquia absolutista, e a chamada Grande Aliança. O contexto é que, ato contíguo à decadência espanhola, a França resolveu assumir o posto de nova superpotência europeia. E contra ela, a Holanda, os Habsburgos, os austríacos e a Inglaterra se uniram. Só que a Inglaterra tomou um pau numa batalha naval. Certo? Uma batalha naval muito importante. E por conta disso, resolveram reconstruir o poder da Marinha Britânica, para pelo menos se equiparar à Marinha Francesa. Vocês já devem ter ouvido, na verdade até cansado, quando eu digo que os Estados Unidos vão perder, que Israel vai perder, porque simplesmente não tem mais dinheiro. Uma ótima evidência histórica disso foi exatamente os eventos que transcorreram a partir de 1690. Em 1691, William Paterson propôs a criação de um Banco Nacional para reforçar as finanças públicas. Então, veja bem, ele entendeu que para vencer uma guerra era necessário dinheiro. Ele propôs a criação desse banco público, mas não estatal, e obteve o apoio de Charles Montagu, que acabou mais tarde tendo uma carreira importante, se tornando Duque de Halifax, e também de Michael Godfrey, que ajudou a persuadir os financiadores da cidade, Londres, dos benefícios. Foi ajudado pelo fato de que William Phips conseguiu uma expedição bem sucedida para recuperar o saque do galeão espanhol afundado Nuestra Senhora de la Concepción, que deixou muitos londrinos com dinheiro sobrando. E esse dinheiro foi quase todo gasto em ações do Banco da Inglaterra. Originalmente, a lei dizia que cada novo acionista do banco podia subscrever 10 mil libras. Veja bem, de início, o Banco da Inglaterra não era um banco central. Ele passou a ter o direito de cobrar tributos sobre venda e comércio de bebida alcoólica. Certo? A chamada lei da tonelagem. Por que a tonelagem? Porque as bebidas eram levadas em tonéis. Surpreendentemente, esses primeiros administradores foram honestos e realmente usaram o dinheiro arrecadado para financiar e desenvolver a Marinha. Esse financiamento, esse investimento na Marinha, como ela acabou acontecendo, levou à criação de muitas siderúrgicas para fabricar pregos, criou novas indústrias madeireiras e, na verdade, fez também avançar a agricultura, porque era necessário alimentar uma quantidade muito maior de marinheiros. Tudo isso acabou conduzindo
numa certa medida, aos primeiros passos da Revolução Industrial. O papel do Banco da Inglaterra como Banco Central começou através da Lei de Formas e Meios de 1715, quando o Parlamento Britânico autorizou o banco a receber subscrições para uma emissão governamental de juros de 5%, destinados a angariar 910 mil libras. Então, a partir daí, ele começou a gestar as ações financeiras do governo. De início, ele não era a única instituição que emprestava dinheiro para o governo. A mais importante, inclusive, era a Companhia das Índias Orientais. Veja só como as coisas evoluem. Em 1742, o banco tornou-se a única sociedade anônima autorizada a emitir notas bancárias na metrópole. Uau! Ele passou a emitir dinheiro. Há algum tempo, na verdade, eles ganharam o monopólio de emitir título da dívida pública e de emitir dinheiro. Então, ele passa, ao longo do século XIX, a exercer de fato o papel de Banco Central. Está na hora de nós introduzirmos outro personagem, o banqueiro judeu-alemão Nathan Rothschild. Nathan Rothschild era o terceiro de 5 filhos de uma família de banqueiros judeus ricos de Frankfurt, mas nada muito especial, igual a lenda diz, só rico. Mas ela achou que ser só rico era muito pouca coisa e resolveu tentar a vida em Londres, certo? Ele ganhou 20 mil libras do pai e foi para Londres tentar a fortuna, por quaisquer meios. Estava disposto até mesmo a ser honesto, mas não foi obrigado a isso não. Assim que ele chegou na Inglaterra, ele começou a negociar na Bolsa de Londres. Enquanto isso estava acontecendo, estava em pleno turno as guerras napoleônicas. E a Batalha de Waterloo seria decisiva. Ele conseguiu mandar um emissário com a missão de, assim que ficar sabendo o resultado da batalha, por quaisquer meios, ser o primeiro a chegar na Inglaterra. E o que foi feito. Quando chegou, ele conta para Rothschild, a Inglaterra venceu. E o que ele fez em seguida? Bom, colocou uma série de agentes dele para comprar ações em segredo, foi com a cara fingindo tristeza e começou a vender, supostamente de maneira discreta. Todo mundo percebe. E aí o primeiro grande golpe, a primeira grande vigarice de Nathan Rothschild aconteceu. Ele fez com que as ações despencassem e comprou elas ao mesmo tempo, certo? Graças a esse nível de golpe, de desonestidade, em 17 anos o patrimônio dele aumentou de 20 mil para 50 milhões de libras. Ele teve 5 filhos e mandou cada um dos filhos para um lugar diferente da Europa. O mais velho foi para Frankfurt, para suceder o pai. O segundo foi para Viena. O terceiro, mais inteligente, mais esperto, foi mandado para Londres. O quarto foi para Nápoles. E o quinto, Jacob, foi para Paris. Os Rothschild passaram a manter um contato estreito com o príncipe Guilherme da Áustria, o nobre mais rico da Europa. Quando Napoleão forçou ele ao exílio, o mesmo entregou 550 mil libras a Nathan Rothschild em Londres com instruções para comprar título do Tesouro Inglês. Com Napoleão pondo e dispondo da Europa, as oportunidades de negócio em tempos de guerra eram enormes. Guilherme regressou à Áustria pouco antes da Batalha de Waterloo, convocou os Rothschild e exigiu seu dinheiro de volta. Os Rothschild devolveram o montante acrescido dos juros que teriam rendido se empregasse os títulos do Tesouro. Contudo, lucraram com um extraordinário áugio que auferiram com o dinheiro do príncipe. Traduzindo, eles nunca investiram esse dinheiro em título do governo britânico, eles especularam com o dinheiro do príncipe, certo? Eles eram assim. Por volta de 1850, James Rothschild, o herdeiro do ramo francês da família, tinha um ativo de 600 milhões de francos. Para vocês terem uma ideia, em 1850, James Rothschild, que é o herdeiro do ramo francês da família, tinha um ativo de 600 milhões de francos, 150 milhões a mais que todos os outros banqueiros franceses somados. Mas o importante não é isso. O fato é que Rothschild aprendeu que guerras eram um instrumento fabuloso para ganhar dinheiro caso você fosse banqueiro. Mas uma maneira mais segura de fazer isso era com a criação de bancos centrais. Então já viu o Banco da Inglaterra, né? E aí, quando os Estados Unidos se tornaram independentes, os banqueiros britânicos pressionaram para a criação do primeiro Banco Nacional dos Estados Unidos, que operou entre 1791 e 1811. E claro, quebrou o país. Por isso, James Madison não renovou a Carta de Concessão.
Em 1816, eles tentaram de novo, criou o segundo Banco Nacional dos Estados Unidos, que Andrew Jackson não renovou em 1836, porque quebrou a economia americana. Aí, finalmente, um banqueiro chamado Nelson Aldrich, com o apoio dos democratas, claro, né, dos democratas, tanto o parlamento quanto o presidente Woodrow Wilson, cria o Federal Reserve, que é a forma definitiva dos banqueiros transferirem para si mesmos os lucros da nação através da emissão tanto da moeda quanto da dívida pública, do controle dos dois. Certo? Então, o Banco Central, na verdade, trabalha para os banqueiros. Ele decide o quanto o governo vai pagar pelos juros. Ele endivida o país e compra a dívida para receber juros em troca. É por isso que a criação do Banco Central é o primeiro e mais importante passo para a perda de soberania, para a concentração de renda e para a desindustrialização de um país. Aconteceu no Brasil, aconteceu na Argentina, acontece em todo lugar do mundo. Você coloca a raposa para tomar conta de galinheiro, certo? O Federal Reserve foi criado em 1913 pelos democratas, claro, né, pelos democratas, e pelo Woodrow Wilson, um presidente democrata. E aqui no Brasil, para surpresa de 0 pessoas, o Banco Central foi criado em 1964 pela ditadura militar. Não espanta ninguém isso, evidentemente. É um instrumento de concentração de renda. A chamada autonomia foi dada pelo também golpista Michel Temer, então, através de golpe. Da mesma forma, o Banco Central Europeu, que, assim como o Banco Central Brasileiro, não obedece a ninguém, os caras podem fazer o que quiser, o Banco Central Europeu ainda mais. O Banco Central Europeu é uma instituição interessante porque exprime os sonhos de todos os bancos centrais. Não tem nenhum controle de nenhum governo. Os funcionários não podem ser nem investigados, não vou dizer processados, eles não podem ser nem investigados. Eles têm um controle absoluto da Europa, de todos os países europeus. Então, se o Tratado de Lisboa já acaba com a democracia na Europa, porque submete as leis nacionais à legislação europeia, o Banco Central Europeu é de fato quem manda, é Frankfurt que manda e não Bruxelas. Por quê? Porque eles têm o controle da emissão do dinheiro, da dívida, eles controlam as políticas fiscais e pronto, está tudo submetido a eles. Então, a verdade é que a Europa não é governada sequer pelos burocratas que não são eleitos. A Europa é governada pela vontade dos banqueiros do Banco Central Europeu.